Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal da RCCBH. Hoje é quarta-feira, dia 16 de março. Nós estamos aí na nossa segunda semana do tempo da Quaresma, um tempo de conversão, de jejum, de oração, de esmola, né? E hoje, na nossa Lectio Divina, nós possamos juntos, né, pedir a presença do Espírito Santo para meditar na palavra, meditar nos mistérios do Evangelho, que o Espírito Santo ele possa já nos ajudar a abrir o coração, a abrir a nossa mente para a escuta da palavra, para o entendimento da palavra de Deus, que ele possa nos ajudar nessa manhã, nesse dia. Portanto, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Bom, vamos à nossa primeira parte da nossa Lectio, fazer a nossa leitura da palavra, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato bebereis meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lendo essa palavra no dia de hoje, do capítulo de São Mateus, né? Aqui dos versículos 17 ao 19, nós temos o terceiro anúncio da paixão, e depois do 20 ao 28, o pedido dos filhos de Zebedeu. Lendo essa palavra, a gente vê algumas figuras, os personagens. Primeiro, Jesus aqui, subindo para Jerusalém, junto com os 12, junto com o seu núcleo, né, dos apóstolos ali. Jesus ele diz sobre a sua própria paixão, né, o anúncio da paixão aqui. Olha, o Filho do Homem ele vai ser entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. E esses, né, o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para ser açoitado, para ser zombado, para ser escarnecido, para ser açoitado e por fim eles vão o crucificar. Mas Jesus, ele deixa essa promessa, né? Ao terceiro dia ele ressuscitará. Então, ele diz àquele núcleo, né, aos 12 que estavam ali com ele, tudo o que haveria de acontecer. E depois, né, continuando a narrativa, nós vemos, né, uma figura, a mãe dos filhos de Zebedeu, se aproximar de Jesus para fazer um pedido.
Ela se prostra diante dele e a primeira pergunta que Jesus faz no versículo 21, que queres, né? Ele pergunta para ela. E aí essa mulher, ela responde, né? Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então Jesus, ele devolve, né? Respondendo, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Por acaso vocês podem beber do mesmo cálice que eu vou beber? E aí, juntamente com a mãe, né? Esses filhos, eles respondem que sim. E de fato, né? Eles iriam beber do mesmo cálice, do cálice que Jesus. E Jesus responde isso mesmo, né? No versículo 23, de fato, vocês vão beber do mesmo cálice que o meu. Porém, né, não cabe a mim decidir quem se assentará à sua direita ou à esquerda. Isso cabe ao Pai, né? Que já reservou esse lugar. E seguindo na palavra, nós vemos que lá no versículo 24 ao 28, né? Esses discípulos, os outros 10 que estavam ali perto, que estavam ouvindo, eles ficam indignados, né? Como assim os filhos de Zebedeu pedem essa exclusividade de um se sentar à direita, o outro à esquerda, né? E Jesus aqui, com toda a sabedoria, com todo discernimento, né? Exorta eles, os ensina, né? Olha, não busca ser igual esses chefes das nações que buscam governar com autoridades, não seja igual a eles, não, né? Todo aquele que quiser tornar-se grande, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se o primeiro, que seja o escravo. Jesus, com grande sabedoria, e por fim dizendo, olha, assim que eu, como Filho do Homem, veio, não para ser servido, mas para servir e dar a vida pela multidão. Quero meditar nesse dia, nessa palavra, através dessa questão do serviço, né? Jesus, na palavra, primeiro vem dizer, né, da sua missão, nos primeiros versículos, anunciando a sua paixão, mas dizendo ali, né, do porquê ele veio, né, ele seria entregue aos príncipes, aos sacerdotes, aos escribas, enfim, iria sofrer aqui as consequências dos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E aqui essa figura dessa mãe que se prostra, né, fazendo um pedido ousado, né? Essa mulher pede para os filhos se sentarem à direita, uma à direita ou à esquerda, né? Como toda mãe que busca o melhor para os filhos, essa mulher queria, né, que no reino dos céus esses filhos se sentassem à direita ou à esquerda. E aqui eles iriam sim tomar, né, beber do mesmo cálice que Jesus. E quando os apóstolos, né, os discípulos, nessa aderência ao reino de Deus, à verdade do Evangelho, foram perseguidos, né, até o martírio, assim como Jesus. E assim como nós também, né, quando assumimos a verdade do Evangelho, quando assumimos o senhorio de Jesus, nós precisamos nos preparar para as perseguições, assumir a nossa cruz e principalmente, meditando nessa palavra no dia de hoje, no serviço, né? Não buscar ser grande, não buscar exclusividade, não buscar ser visto, mas servir. Não buscar ser visto, buscar servir. Não buscar ser grande, né? Buscar ser o pequeno. Não buscar os primeiros lugares, mas buscar os últimos. Jesus, ele vem nos ensinar e vem me ensinar no dia de hoje, né? Que aquele que quiser ser grande, se faça primeiro servo, assim como ele, né, se fez de servo, né? O Filho do Homem, ele não veio para servir, para ser servido, ele veio para servir, né? Imagina o Filho de Deus, né? Deus Filho, encarnado, né? Não precisava fazer isso, não precisava passar por isso, mas ele optou por isso para nos ensinar uma grande verdade, né? A servir no nosso dia a dia, e não a servir também só as pessoas que nós gostamos, que nós temos intimidade ou que temos facilidade. A servir também os nossos inimigos, aquelas pessoas que nós não temos afinidade ou que nós nunca vimos, ou aquelas pessoas também que nos fizeram mal. Porque pensa só, aqui a palavra de Deus fala que mas veio para servir e dar a vida em resgate por uma multidão. Dentro dessa multidão aqui tinham as pessoas que condenaram Jesus, que cuspiram nele, que o açoitaram, que escarneceram dele, que riram. Tinha os pagãos, tinha as pessoas que não estavam nem aí para o Evangelho, para aquilo que ele pregava.
E Jesus vem me ensinar a servir também essas pessoas, a dar a vida em resgate, né? Dar a vida também para essas pessoas, a levar o Evangelho para elas. Então que nessa quaresma, né? Nessa segunda semana da quaresma, eu venha a aprender com Jesus e com essa palavra. Que eu aprenda a servir. Que eu não busque os lugares de destaque. Que eu busque com o Senhor, né? Que eu busque, a exemplo de Jesus, a servir os meus irmãos, a servir aqueles que estão perto, a servir aqueles que estão longe, a servir aqueles que eu gosto, a servir aqueles que eu não gosto muito. Que eu aprenda, acima de tudo, a amar a cada dia. Portanto, eu quero rezar nessa manhã de quarta-feira, pedindo novamente a graça do Espírito Santo pelas mãos da Virgem Maria. Senhor, eu quero me colocar diante da Tua presença como filho e principalmente nesse dia como servo. Quero aprender contigo a servir, a melhor servir, independente do lugar que eu estiver, Senhor, porque eu sou um servo Teu, um servo do Teu reino, conhecedor da palavra. Eu quero aprender a servir da melhor forma, a servir os meus irmãos, a servir as pessoas que eu amo, a servir as pessoas que eu tenho dificuldade também, Senhor, a servir os meus inimigos. Quero aprender contigo, Senhor, a não buscar os lugares de status. Não buscar, Senhor Jesus, os lugares de grandeza, mas buscar primeiro, Senhor, os últimos lugares. Assim como o Senhor me exorta hoje nessa palavra. Porque assim como o Senhor não veio, Senhor, para ser servido, mas para servir, que eu possa aprender contigo. Que eu possa aprender a melhor servir na minha casa, na minha família, a melhor servir no meu trabalho, a melhor servir na minha pastoral, na minha paróquia. Senhor, me ajuda nessa manhã. Peço a graça do Teu Espírito sobre mim, sobre o meu coração, para renovar as minhas forças, para me dar sabedoria para lidar com as dificuldades. Vem Espírito Santo de Deus sobre mim. Vem Espírito Santo de Deus sobre mim e me ajuda nesse dia a assumir a minha cruz e assumir a consequência, Senhor, dessa cruz. Sejam nas perseguições, sejam nas dificuldades, sejam nas tribulações, eu quero estar contigo a cada dia. Vem Espírito Santo, move-te em mim nesse dia, move-te sobre o meu coração, faz uma obra nova em mim, me ensina, me educa, me exorta e me faz novo nessa manhã de quarta-feira. Vem Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo em mim. Nesse momento de contemplação, de comunhão espiritual, de graça de Deus, eu quero contemplar as maravilhas que essa palavra ela traz ao meu coração nesse dia. Como é bom escutar do Senhor, né? Como é bom ser orientado por Ele nas minhas ações, no meu dia, nos meus afazeres. Senhor, muito obrigado. Eu quero te louvar, te bendizer por essa palavra nesse dia, por essa palavra que me alinha, né? Porque muitas vezes eu sou esse que tenho buscado os grandes lugares, os grandes postos, né? Mas obrigado, Senhor, por me colocar, né, nessa condição e me relembrar do meu lugar, do meu papel, que é de ser servo. Muito obrigado, Senhor, que eu possa cumprir com esse papel, com essa função, né? Que não há coisa melhor do que servir e servir o reino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã, você que me acompanha aqui nessa manhã de quarta-feira, nessa quarta-feira cheia de graça de Deus. Quero te convidar, você que pode, a deixar seu comentário, a curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos, e nos ajudar nessa evangelização, a levar a palavra, a levar a Lectio Divina a várias pessoas. Nós estamos aqui amanhã, quinta-feira, novamente, às 6 horas da manhã,
com a nossa Lectio Divina. Te aguardo aqui. Deus muito te abençoe, abençoe seu dia, abençoe a sua família. Nós estivemos unidos, continuaremos sempre reunidos na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.